Senhora presidente, doutora Cleide Coutinho, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Obviamente, venho à tribuna para tratar sobre essa questão da saúde. Os colegas Wendel Lages, doutor Iglesio, já se referiram à situação do Hospital de Matões do Norte, que sempre nós trouxemos aqui as informações com transparência. Até a própria Secretaria de Saúde, no primeiro momento, já se manifestou, já se pronunciou com relação à reforma do Hospital de Matões do Norte, que é necessário a reforma e está sendo executada. Houve, sim, a reunião na semana passada ainda com as lideranças locais da região de saúde e os secretários municipais para que possa fazer um redesenho do perfil da unidade. É bem verdade que o Estado todo, inclusive pelos macro-regionais que foram abertos, o Hospital do Trauma, o Hospital do Servidor, o Hospital do Câncer que foi aberto, o Estado, obviamente, precisa fazer um redesenho, porque contamos aí com dezenas de hospitais de 20 leitos que não são financiados pelo Ministério da Saúde e que são apenas custeados pelo Estado. E a gente precisa dar um redesenho. A proposta, como o doutor Iglesias falou, existe realmente da questão da policlínica, é uma proposta, mas isso também está sendo discutido com os secretários da região de saúde. Além também que ontem surgiu uma nova proposta com relação à criação de um consórcio intermunicipal de cofinanciamento entre os municípios e o Estado. É uma outra proposta. Até porque o governo é um governo que discute com as suas bases para que a gente possa trazer um melhor serviço de saúde para a população do Maranhão. E sempre foi essa a pauta do governo. O governo que abre quase 8 hospitais regionais, hospital especializado em trauma, não é o governo que trata bem a população? Claro que é. Acontece que nós precisamos dar a constância da eficiência da gestão. Esses hospitais precisam se manter. E se manter garantindo a qualidade dos serviços. Então, como os colegas já falaram, nós viemos aqui dar essa outra informação de pronto. E, com certeza, nós entraremos, antes, inclusive, do prazo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde, a reabertura do hospital. Primeiro ponto, o hospital não está fechado. O hospital está com as suas atividades suspensas para a reforma. Até porque, todos nós sabemos, não precisa ser engenheiro, assim como eu e meu colega Felipe, que é muito difícil você fazer uma reforma dentro de um hospital que está sendo com pacientes e com servidores. Inclusive, no próprio centro cirúrgico está tendo reforma. Então, ali estão as atividades suspensas, mas os serviços foram realocados para as outras unidades do Estado, assim também como os servidores. Deputado que Rafael ali trabalham, Leitua, no momento devido, Vossa Excelência conceda uma parte, no momento devido. Sim, com certeza concedo ao deputado Antônio e ao deputado Iglesio também, que já pedem a inscrição. Deputado, também quero uma parte. Eu também quero uma parte, deputado. Thaís e doutora Helena. Tá, vamos pela ordem de solicitação, tá, deputado Antônio? Então, com relação ao Hospital de Matões do Norte, é essa a situação. E ontem houve mais uma reunião com os secretários municipais que compõem a CIR daquela região de saúde. E que com certeza nós vamos entrar num consenso com todos os secretários municipais. Antes de dar a parte, eu queria entrar no outro tema, que infelizmente a galeria já foi esvaziada, com relação ao agente comunitário de saúde. No início da gestão, o governo Flávio Dino participou de uma reunião com todos os agentes comunitários de saúde e se comprometeu em trabalhar uma política de cofinanciamento que não existia no Estado. A política de cofinanciamento do agente comunitário de saúde é uma proposta do governador Flávio Dino. Ela não existia. Foi trabalhada, foi dialogada com a categoria, com os secretários e com essa casa, que aprovou um projeto de lei para que o Estado pudesse ajudar os agentes comunitários de saúde. Como que o governo cria uma lei para que ele possa fazer o cofinanciamento e não iria cumprir? Claro que vai cumprir. Ocorre que muitos municípios fizeram suas adesões no período eleitoral, período que todos nós sabemos que é vedada a transferência de recursos. E esse diálogo está sendo feito, inclusive, com a categoria. A SES informa, mais uma vez, que esses repasses irão iniciar até o mês seguinte, para que sejam feitos todos os municípios que fizeram adesão, como inclusive estabelece a lei que nós aprovamos em 2017, que é a lei número 10.583, que institui a política estadual de cofinanciamento de atenção primária em saúde do Estado do Maranhão. Então, não é salutar as afirmações que aqui fizeram, que o governo
vai criar uma lei para enganar ou para deixar de cumprir uma política que o Estado tem consciência que precisa cumprir, mesmo não sendo obrigação do Estado, como fez com o programa Força Estadual de Saúde, colocando médico no Maranhão, onde nunca tinha tido um médico. Ou não é verdade o que eu estou falando aqui? A atenção primária não é competência do governo do Estado, mas mesmo assim o governador Flávio Dino criou o Força Estadual de Saúde, criou a lei de cofinanciamento, que vai fazer seu repasse de acordo com as adesões dos municípios que estes estão na SES. Então, eu gostaria de trazer essas informações e trazer também o debate com os colegas. E aqui eu abro a parte inicialmente para o deputado Antônio Pereira. Parte do que ia falar, muito obrigado, deputado Rafael Leitor, parte do que eu ia falar, Vossa Excelência já contemplou na sua fala. Apenas dizer que não é fácil manter uma rede do tamanho hoje da rede de assistência à saúde do Maranhão. É uma rede grande, uma rede importante, que tem feito e cumprido a sua função social, apesar das dificuldades nos bastidores. Eu sei que é um trabalho hercúleo, que a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo, junto com o governador, muitos malabarismos, a questão das equipes médicas, a questão dos fornecedores, porque realmente tem muita dificuldade, mas na ponta está acontecendo, apesar das dificuldades. Eu quero parabenizar o governo por isso, o senhor secretário Carlula por isso, porque compreendo que o financiamento da saúde, não só no Maranhão, como em todo o Brasil, está sendo feito inadequadamente, como um subfinanciamento, e isso reflete também nas questões. Construir um hospital, construir uma casa de saúde, um nosocômio, é muito fácil. O difícil é o custeio, a manutenção. Eu fiz uma conta, os grandes hospitais, você, com 1 ano de financiamento para o custeio e manutenção, é o que você constrói e equipa e coloca à disposição da sociedade um hospital. Portanto, eu sei das dificuldades que qualquer governo enfrenta ou enfrentará para manter seus hospitais abertos. Por isso é de muita responsabilidade quando você abre um serviço, porque ganhos sociais não se retira. Uma vez que você abre um serviço, você tem que manter esse serviço aberto. Na questão do cofinanciamento, em relação à saúde, em relação à atenção primária da saúde, eu conversava com o doutor Lula, secretário estadual de saúde, e ele me dizia que ainda no mês de fevereiro, que ainda neste mês, começaria a pagar essa questão, né? Então, acho que nós que somos, sempre fomos e estaremos outra vez, já saiu ontem no nosso diário da Assembleia, eu estarei na Comissão de Saúde, e a Comissão de Saúde, vamos escolher a nossa presidente, mas estamos caminhando no nome da deputada Helena do Ailib. Nós precisamos fazer essa discussão lá também. Quarta-feira já temos sessão ordinária, quarta-feira próxima, de hoje a 8. E lá poderemos fazer essa discussão. Mas eu conversava com o senhor secretário e ele me dava a certeza de que ainda esse mês iniciará o pagamento exatamente nessa questão do cofinanciamento, né, que é a participação do Estado no esquema tripartite que é o Brasil. Acho que a saúde tem muito ainda para avançar. Sabemos, deputado Leitor, que todos os meses se aumentam os gastos, há uma demanda crescente na saúde, não só quantitativamente, mas também em relação à qualidade, porque, e até pelos insumos, todo dia se cresce o preço de medicamentos novos, instrumentos novos, enfim, equipamentos novos, enfim, há um aumento frequente nos gastos de saúde. E nós temos que compreender isso. Nós temos que compreender, sem tirar-nos a responsabilidade, como autoridade que somos, de dar saúde pública ao povo do Maranhão. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte, deputado Antônio Pereira. Eu solicito que seja incorporado ao meu pronunciamento, doutor Iglesias. Deputado Rafael, só complementando aí a situação de Matões, o que a gente viu, na verdade, na reunião de ontem foi uma grande boa vontade da Secretaria no sentido de repactuar o sistema. Nunca é demais a gente lembrar que o que foi recebido pelo governador Flávio Dino em 2015, na verdade, foi um sistema que cresceu e foi desenhado, na verdade, sem um esqueleto lógico. Colocados hospitais em proximidade para atender uma mesma população
que gera, de certa forma, um excesso de serviço para pouca demanda. E regiões que ficaram completamente desassistidos. Pois bem, com o que o governo fez nos 4 anos, inauguração de, se não me engano, 8 hospitais regionais, melhorando esse desenho, melhorando a distribuição do serviço de saúde, a gente termina ficando com um problema na mão. E qual que é o problema? É o problema de você expandir para um lado, de maneira correta, e você não conseguir encerrar, porque encerrar um serviço hospitalar é sempre muito complicado. E pelo que a gente percebe das conversas com o secretário Carlos Lula, do que é de política costumeira do governo do Estado, é não fechar serviço de saúde. Foi, portanto, iniciada a reforma, e aqui eu faço eu faço a meia-culpa por conta do governo, que eu acho que nós poderíamos ter informado melhor essa questão da reforma, prazo de reforma. A gente deve sempre aprender com o que a gente vivencia o dia a dia para que a gente melhore. E eu acredito que a crítica, nesse caso, ela é completamente válida. Então, com certeza, melhoraremos. Mas o redesenho, hoje, para Matões, realmente, a policlínica, acredito que seja uma boa solução. O nome policlínica é um nome que, por vezes, assusta, porque você pensa que só vai ter atendimento de consulta lá dentro, e não é isso. A policlínica, dentro do desenho, ela é um hospital que tem consultas de especialista. Por exemplo, lá vai ter urologista, um cardiologista também fazendo semanalmente consultas, que normalmente o hospital tem dificuldade para isso no interior. Vai manter o tratamento eletivo de cirurgia geral, o que foi eletivo vai continuar a ser operado. Nós pactuamos ontem, foi uma sinalização positiva da Secretaria, que foi bem recebida também pelos secretários municipais presentes, que a manutenção da ortopedia no período diurno atenderia. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos atendimentos de urgência, que são exclusivamente ortopédicos, eles podem ser feitos no município, aguardar para ser transferidos pela manhã, como normalmente se faz. Ninguém gosta de transferir um paciente no período noturno, que a gente sabe da dificuldade que a gente tem aí nas nossas estradas. Então, durante o dia, o ortopedista funcionando, você reduz essa folha em torno aí de 50% do custo com o ortopedista, obviamente, é diretamente proporcional. E outra preocupação importante é com os empregos da região. A gente sabe que o hospital tem mais de 200 funcionários e eles têm se mobilizado de maneira muito preocupada com a permanência deles no serviço. Um hospital, além de uma casa de saúde, ele é um promotor de emprego e desenvolvimento para a região. Então, quando a gente garante com a policlínica estes empregos, ninguém será demitido, pela conversa que nós tivemos ontem com o secretário. A gente consegue tranquilizar pais e mães de família e assistir na integralidade essas populações, tanto com a questão de saúde, quanto ao papel do Estado como ente promotor de desenvolvimento social com a questão do emprego. Lhe agradeço bastante. Eu que agradeço, doutor Iglesias, e você, como médico, como militante da saúde, explanou muito bem aquilo que a gente já está discutindo. Esse redesenho, ele é essencial para a estrutura de hospitais que existe hoje no Estado. Então, com certeza essa hora ela chegaria e com certeza a policlínica pode ser sim uma boa saída, como também a repactuação com os municípios para manter os serviços ali existentes, com certeza também é uma boa saída. Presidente Detinho, eu só gostaria que Vossa Excelência adicionasse 10 minutos do tempo do bloco na minha fala, para que eu pudesse conceder a parte à deputada doutora Thaís e em seguida a doutora Helena. Deputada doutora Helena. Concedido. Obrigada. Deputado, em relação a essa questão do fechamento do Hospital de Matões do Norte, até agora há pouco estava conversando com a doutora Helena e o deputado Iglesias, que fecha-se um serviço que já vinha em pleno funcionamento, há um desemprego e, por outro lado, você vê hospitais do estilo macro-regional, que foi inaugurado em agosto, em Chapadinha,
e ele ainda não está em pleno funcionamento, tendo em vista que quando fecha o Hospital de Matões, fechou a UPA que era custeada pelo Estado, foi passado para o município e não teve interesse de ficar, porque abriu o macro-regional. Porém, o macro-regional de Chapadinha é um hospital que ele não funciona como macro-regional, como deveria funcionar. Então, assim, quem está na comissão, uma sugestão seria fazer o deslocamento dessas equipes médicas, dos serviços médicos, que lá o serviço não funciona, está faltando profissionais, esse deslocamento para ter um macro. A minha concepção, a nossa maior dificuldade é conseguir leitos de alta complexidade. Se a gente está tendo um hospital na estrutura que já foi aberto, um do macro regional, em uma cidade grande, maior cidade do Baixo Parnaíba, e que se precisa, tendo que o município está uma calamidade. Então, acho que seria um gesto do Estado, do governador, do secretário Carlos Lula, deslocar essas equipes médicas, profissionais, também para o Hospital de Chapadinha, para que se viesse ter um em pleno funcionamento. Porque aí está ficando duas regiões, Matões não está tão distante, está ficando duas regiões, sendo um grande desfalque da saúde pública. Né? A calamidade é que o povo tem pedido bastante, porque voltando da comissão e cobrar a questão dos prazos, se vai entregar o centro de hemodiário de Pinheiro, mas quando? Porque o hospital foi entregue em 2015. Teve um problema, o deputado Leonardo Sá, que foi diretor, sabe disso, com a empresa que estava fazendo o centro de hemodiálise. Não conseguiram cumprir, foi outra licitação. Mas o hospital de Matões vai entrar em reforma, mas qual que é o prazo para que ele vai voltar? Se vai voltar a funcionar, qual seria o prazo? E a mesma coisa questionar sobre um macro-regional, daquela região que vai atender ali, de Itapé-Curu até Araiós, Tutóia, vai atender toda aquela região. Então, é uma questão preocupante de se ver, nós que somos da base do governo, acho que a gente tem que sentar para trabalhar nesse questionamento de prazos, até para a gente poder dar uma resposta para a população. Muito obrigada, deputado. Eu agradeço, doutora Thaisa. Vou apenas ratificar mais uma vez que o prazo para abertura dos serviços do Hospital de Matões do Norte são de 60 dias e o hospital, mais uma vez, volto a informar, ele está apenas suspenso as suas atividades e será reaberto após a conclusão da reforma. Doutora Helena do Alibe, por favor. Deputado Rafael, obrigado pela parte. Eu queria sugerir, eu fui muito bem contemplada com as palavras do colega deputado Antônio Pereira, deputado doutor Iglesio, e a deputada doutora Thaisa, e eu acho que a gente deveria estender esse prazo de 60 dias, não só para fazer uma análise sobre a situação do Hospital de Matões, mas esse desenho, como foi dito, de todo o Estado, o problema que acontece lá, acontece também em outros hospitais, em outras situações que precisam ser definidas sobre qual vai ser o financiamento. Nós sabemos que a gestão de saúde hoje do Estado, ela não suporta todos os hospitais que foram abertos, ela não tem condições de trabalhar bem. Então, não adianta você ficar enganando e ficar com muitos hospitais abertos, mas eles não tendo a sua totalidade de atendimento. Então, nós precisamos definir quais vão ser os hospitais de alta complexidade para que eles funcionem bem e qual vai ser realmente a finalidade dos hospitais de pequeno porte, os hospitais de 20 leitos, vão continuar hospitais e aproveitar para fazer um estudo muito maior sobre essa questão da saúde e dar um prazo, eu acho que de 60 ou até 90 dias, para que esse novo desenho do Estado realmente passe a ser implantado. E aí entram também investimentos na atenção primária. A gente só fala muito na atenção secundária e terciária, mas se houver um investimento, e é por isso importante esse cofinanciamento do Estado com os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias, porque quando você melhora a atenção primária, você diminui a atenção secundária e terciária. Então, eu acho que cabe a nós agora sugerir ao secretário de Saúde do Estado, doutor Carlos Lula, que tem se mostrado um jovem que quer resolver o problema, que a gente enfrente com seriedade esse problema da saúde pública. Nós precisamos fazer um estudo sobre todo o desenho do Estado.
quais são os hospitais que vão ficar firmemente trabalhando com alta complexidade e qual a finalidade dos outros. Não adianta ficar se enxugando o gelo, só medidas pontuais. Muito boa a reunião que teve ontem, mas esse reflexo é em todo o estado do Maranhão. Então, eu sugiro, deputado Rafael, que nos coloque, inclusive me coloco à disposição, eu tenho certeza aqui que todos os colegas que falaram, todos que são médicos e até os que não são médicos, porque esse problema de saúde atinge todos nós, vamos nos colocar à disposição para que a gente realmente enfrente esse problema, que é redesenhar o modelo de atenção à saúde no Estado. Obrigado, doutora Helena. Deputado Rafael, professor uma Marco parte. Aurélio. Deputado Ciro, uma parte. Em seguida, o deputado Ciro. Deputado professor Marco Aurélio. Deputado Rafael Leitor, fala de Vossa Excelência é pertinente. O modelo que foi desenhado no passado da rede estadual ignorou a possibilidade de financiamento dos hospitais de 20 leitos do Ministério da Saúde, que não tem. Vossa Excelência tem pautado essa agenda. Não tem financiamento. O Tesouro Estadual tendo que manter. Não adianta ignorar a situação atual da saúde do Brasil e da busca de recursos no Ministério da Saúde. Credenciar um novo serviço hoje, a deputada Helena foi secretária de Saúde de São Luís, sabe a complexidade que é credenciar um novo serviço. E os hospitais de 20 leitos, eles não têm financiamento. O Tesouro Estadual segura o quanto pode. Ninguém vai ignorar aqui a crise que o país enfrenta e a queda de recursos, consequentemente, porque dificilmente aparece alguém, algum outro ente público para chegar e falar, eu quero ajudar o Estado, só aparece para cobrar do Estado. Não aparece uma prefeitura para falar, eu quero ajudar o Estado. Aparece para cobrar. O que está faltando. Dificilmente aparece também alguém para reconhecer o que tem funcionando. HTO, São Luís. Eram 30 cirurgias ortopédicas por mês no Hospital Geral. Hoje, 200, 300, chega-se às vezes até a 400 cirurgias. Hospital de excelência. Oncologia pediátrica, só tinha aqui no Aldenor Belo. Agora tem Imperatriz, o Estado mantém esse serviço. Radioterapia, só tinha no Aldenor Belo, ou o paciente entrava numa fila gigante, às vezes quando chegava não tinha mais condição de tratamento, já morria ou morria na fila, ou entrava com alguma ação civil pública para conseguir o bloqueio de verbas públicas para pagar um tratamento particular. Hoje tem lá em Imperatriz ao ponto de praticamente não ter fila no Estado. Vem até pacientes de Araguaína para ser atendido no Maranhão, para ser atendido em Imperatriz. Os hospitais macro-regionais, fazendo cirurgias eletivas, muitos deles são de urgência e emergência. Nós não podemos olhar só para o que está faltando. É verdade que está faltando. E se for olhar para outro estado, está faltando mais na saúde. Porque nenhum estado teve o acréscimo em sua rede, em mais de 40% do número de leitos, a exemplo do que o Maranhão teve. Está faltando ainda? Está. O modelo anterior, além dos hospitais de 20 leitos sem uma definição estratégica, tinha também a sobreposição de serviços em alguma região e um vazio assistencial em outras regiões. Está faltando, sim. Em 4 anos melhorou bastante. E a seriedade do governador, você olha, por exemplo, Balsas, não tinha nenhum leito de UTI para toda a região sul. Quantas pessoas morreram na ambulância, saindo de Balsas, de toda a região sul, para chegar até Imperatriz, para ter acesso a um leito de UTI? Quantas pessoas morreram no meio do caminho? E hoje tem. Nós vamos ignorar isto? Não. Está precisando melhorar? Está. Mas nós precisamos reconhecer aquilo que tem sido feito com muito esforço. E só tem sido feito porque o governo tem prioridade na saúde no Maranhão. Obrigado, deputado.
Eu que agradeço a sua parte, deputado Marco Aurélio. É isso que nós estamos aqui discutindo. Um governo que pautou a saúde na gestão anterior, como pautou o governo Flávio Dino, tem por obrigação agora, até para a gente poder sustentar toda essa rede estabelecida, fazer uma discussão da sobreposição dos serviços. Porque você falou aí a conquista para aquela região muito importante, que é a questão dos leitos de UTI em Balsas. Veja só como é um sacrifício o HTO e demais serviços. Eu tive o prazer, deputado Marco, você sabe que eu sou de Timon, vizinho a Teresina, e nós sempre fomos ali discriminados, porque precisávamos, às vezes, alterar o endereço para poder ter um atendimento em Teresina, porque o Estado do Maranhão não passava recursos para o Estado do Piauí para atender os maranhenses. E uma das primeiras ações do governo foi repactuar isso, na questão da oncologia e na questão da rede de urgência e emergência. Ou seja, muito já se fez pela saúde e o Estado, obviamente, tem que sim fazer um redesenho, e é importante esse debate, doutora Helena, doutora Thaisa, para que a gente possa dar a contribuição, porque nós estamos lá na ponta. Nós precisamos ainda abrir serviços, por exemplo, em Timon. Os leitos de UTI estão quase sendo finalizados para que a gente possa abrir um novo serviço. Porque sempre vai realmente precisar. Mas a rede estadual de urgência, de alta complexidade, ela está praticamente fechada. Agora, aquilo que se desenhou no passado, além de ser insustentável, é de maneira irresponsável a maneira que foi feita no passado. São hospitais que não podem nem receber recursos da União. Como é que nós vamos manter essa rede? E aí volto a colocar a discussão, o debate, ouvir, que é o momento, que é a forma mais democrática de se fazer. E é isso que a Secretaria de Estado da Saúde, junto com os secretários, junto com os parlamentares, que inclusive estava eu, Wendel e doutor Iglesias nessa reunião, para que a gente possa, em conjunto, achar uma solução para toda a rede de saúde. Doutor Ciro, deputado Ciro. Bem, deputado, é só para complementar e parabenizar o governo pela atitude do cofinanciamento e lembrar que a lei ela já prevê que os municípios têm critérios, têm parâmetros para poder o Estado disponibilizar esse recurso desse cofinanciamento. E que se o município não se habilitar, o Estado fica impossibilitado. Eu gostaria de, além de lembrar desta parte, pedir a Vossa Excelência, como líder do governo, que interceda junto ao secretário Lula, que disponibilize técnicos da secretaria para acompanhar as prefeituras e minimizar toda essa burocracia para que a lei possa ser aplicada na sua plenitude o mais rápido possível. Obrigado. Eu agradeço, deputado Ciro, e eu vou fazer só uma leitura aqui realmente da lei, porque, doutor Iglesias, às vezes as pessoas... primeiro que essa lei foi instituída, enviada pelo governo do Estado. E, obviamente, como toda lei, tem no seu bojo os parâmetros para que a gente possa obedecê-la. Por exemplo, a execução do PECAPS será realizada através de transferência de recurso financeiro fundo a fundo, fundo do Estado para o fundo do município. Transferência do recurso dar-se-á mediante prévia adesão do município à PECAPS. Ou seja, se algum agente comunitário de saúde do Estado do Maranhão, o município que ele é de origem, não aderir, infelizmente, ele não receberá. O valor a ser transferido será fixado por meio de portaria da SES, seguindo critérios e parâmetros estabelecidos a partir da implantação do ESUS, tipo prontuário eletrônico em cada unidade básica de saúde. Isso é uma exigência, inclusive, do Ministério, nós sabemos disso, quem milita na saúde sabe disso. Construção do processo de territorialização com pelo menos 80% dos cadastros domiciliares individuais efetivamente realizados e realização de pelo menos 80% das visitas domiciliares previstas no território, além da redução dos óbitos materno-infantis, de acordo com os parâmetros estabelecidos em portaria da SES, a contar de janeiro de 2018. Parágrafo 3º, o incentivo financeiro de que trata esta lei deverá ser utilizado exclusivamente para a complementação da remuneração dos agentes comunitários de saúde, sendo de, no mínimo, 10% do valor do piso nacional da remuneração por agente em cada município. Então, obviamente, que essa discussão tem que iniciar lá no Conselho Municipal de Saúde, cobrar das secretarias municipais a adesão ao programa de cofinanciamento, acompanhar o processo de adesão, ver essa situação, e é importante a sua fala, do deputado Ciro,
porque a SES pode ajudar na questão técnica do cadastramento e da adesão dos municípios ao programa de cofinanciamento. Então, é uma lei estabelecida pelo próprio governo, aprovada por essa casa, e que já iniciou o processo de cumprimento, e as transferências, assim, dos municípios que já fizeram as adesões, segundo a própria SES informou, inclusive o deputado Antônio Pereira ratificou, que ainda esse mês os repasses iniciarão. Houve o período eleitoral, período que era vedada a transferência de recursos financeiros, todos nós sabemos, mas que ainda esse mês de fevereiro os repasses vão ser iniciados. Presidente, deputada Detinha, eu sinto contemplado com a minha fala e agradeço a todos os deputados que apartilharam a nossa fala.